Olá, pessoal. Boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma Live Sniper. Eu sou o professor Wesley Costa e vou estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje, muito feliz de voltar aqui ao vivo com vocês. Nas últimas 2 semanas, como eu combinei com vocês, eu estava em evento e não conseguia participar ao vivo, mas gravei a Live Sniper para vocês não ficarem sem conteúdo. Excepcionalmente, hoje, a gente alterou um pouquinho o horário da nossa live em virtude do professor Matheus Carvalho estar com os alunos do curso de Dispensa e Inexigibilidade, e alguns desses alunos queriam assistir a live e pediram para a gente fazer essa alteração, então a gente alterou para atender esse pedido. Excepcionalmente, hoje nós fizemos isso. E deixa eu já receber vocês. César de Niterói, seja bem-vindo. Edson, boa noite. Luciana, Irmã, Jarliene, Gilmara, sejam todos vocês muito bem-vindos. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, hoje tratando de um tema extremamente relevante, extremamente importante, que é a barreira que te impede de conquistar clientes para sua consultoria e licitações. Especificamente quando a gente senta na frente do cliente e começa a discutir com ele, começa a apresentar o nosso portfólio, começa a conduzir o processo de negociação de venda com ele da nossa consultoria, é nesse momento que essa barreira costuma aparecer mais forte. E a partir desse momento eu preciso estar preparado para conseguir enfraquecer essa barreira e eu vou trazer para vocês. Então, eu combinei com vocês nas lives Sniper passadas, nas aulas passadas, que caso vocês tivessem alguma dúvida que eu não conseguiria resolver ao vivo, porque eu não estava com vocês ao vivo, sobre os temas passados, vocês podiam trazer hoje, que eu ia tirar essa dúvida de vocês. Então, fiquem super à vontade em compartilhar toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, que eu vou dar o meu melhor para que você saia daqui com ela respondida. E eu já vou compartilhar com vocês o nosso mapa mental. Deixa eu puxar aqui, ó. Hoje a gente vai falar da barreira que te impede de conquistar clientes para a sua consultoria em licitações. Pessoal, se tiver pequenininho o mapa mental, vocês me avisam que eu consigo aumentar. Não, não era isso que eu queria, eu consigo aumentar ele aqui para ficar maior. Então, para a gente recapitular, a nossa Live Sniper é o quê? É uma aula semanal, onde a gente vai sempre trazer um conhecimento relacionado com os processos de construir, vender, entregar e renovar contratos de consultoria em licitações com empresas licitantes. E eu sei que você pode se perguntar, professor, mas e com os entes públicos, não dá para a gente fazer também, não? Dá, mas se você voltar lá na Live Sniper 001, você vai entender por que que faz muito sentido a gente atuar com as empresas licitantes. E aí, simplificando, é onde tem mais dinheiro, é onde você, com menos trabalho, com menos risco, consegue ter mais resultado. A gente está na nossa Live Sniper 006, quer dizer que tem 6 semanas que nós estamos juntos executando exatamente esse processo. A Live Sniper ela é uma aula 100% gratuita, então a gente não tem pretensão de cobrar essa aula de vocês, tá? A ideia é realmente trazer esse conhecimento. Eu estou tentando chegar aqui para o lado e o meu mapa parece que ele está dando um tiltzinho aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom. Pronto. Nessa aula não há venda, é 100% conteúdo e ela sempre acontece às quartas-feiras, geralmente às 20h30. Hoje, excepcionalmente, a pedido de alguns de vocês, a gente alterou ela para as 21 horas. Mas ela geralmente vai acontecer às 20h30, sempre às quartas-feiras. Tá? Ei, Cláudia, boa noite, seja bem-vinda. Bom, para a gente começar o nosso processo, né, a nossa live, o nosso conteúdo, a primeira regra que a gente tem na Live Sniper é: começou a live, começou o conteúdo. Tudo que eu trago para vocês já é conteúdo, tudo que a gente discute aqui já é conteúdo. Então, às vezes vai ter um conteúdo mais técnico, às vezes vai ter um conteúdo mais executável, um conteúdo mais teórico, um conteúdo mais prático, um conteúdo mais motivacional, mais de mentalidade, mas sempre a gente começa já com conteúdo. E por que que entender, né, essa barreira que te impede de conquistar clientes para sua consultoria? Por que que nós escolhemos trazer esse tema para você aqui hoje, tá? Deixa eu diminuir mais um pouquinho o zoom aqui, ó. Tá? Pronto, acho que vai ficar melhor para vocês visualizarem. E se ficar pequenininho aí, me avisa, tá? Primeira coisa, tá? Nós percebemos que muitos dos nossos alunos lá do especialista referência, com o professor Matheus Carvalho, os mentorados lá do Sniper,
eles tinham dificuldade em negociar com o cliente. Então, quando o cliente senta na sua frente e você vai apresentar o seu portfólio, você vai apresentar a sua proposta, você vai fazer efetivamente o processo de venda, boa parte dos nossos alunos sentia dificuldade. E aí, Cláudia, César, Edson, Luciana, Irma, Jarliene, Gilmara, coloca aí para mim, quais são as dificuldades que vocês enfrentam, tá? Quais são as dificuldades, tá? O Edson, vou pedir sim, o Edson pediu aqui, olha, poderia enviar, boa noite, Edson, ele pediu, ó, poderia enviar o conteúdo, né, da última aula lá dentro do grupo? Posso sim, tá? Vou pedir aqui para poder fazer isso e vou também recomendar para vocês, ó, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, ó, ah, vou abrir aqui para vocês terem sempre acesso ao nosso conteúdo, ó. A nossa Live Sniper vai aparecer na tela para vocês. Ela sempre é transmitida dentro desse perfil no YouTube chamado Mentoria Sniper Leak. Significa sniper de licitações, tá? Então a gente sempre vai trazer aqui a gente tem, ó, a Live Sniper desde a 001, tá? Até a live de hoje, a 006, que é a que a gente está transmitindo ao vivo agora. Então, se você vai no YouTube e acessa @mentoria Sniper Leak, você consegue visualizar. Mas eu vou pedir sim, Edson, para colocar lá no grupo. Ei, Jéssica, boa noite, seja bem-vinda. Avançando então com o nosso conteúdo, nós percebemos que os nossos alunos, os nossos mentorados, tinham muita dificuldade, enfrentavam essa barreira. Se o cliente ele dizia qualquer coisa para esses mentorados, para esses alunos, muitas vezes eles travavam. Às vezes o cliente fazia uma pergunta, fazia uma colocação e eles acabavam não conseguindo se posicionar de maneira assertiva. Por quê? Porque falta técnica, né? Como que eu trato essa barreira tecnicamente e falta a confiança. Muitas vezes falta confiança, porque às vezes eu estou, né, muitos de vocês estão atuando dentro dos entes públicos e veem na consultoria uma grande oportunidade, mas na hora que vai sentar na frente de uma empresa licitante, nunca fez esse processo. É natural sentir essa falta de confiança e nós percebemos que os nossos alunos, os nossos mentorados, também sentiam essa falta de confiança. E isso, muitas vezes, é exatamente por não estar preparado. Então, o nosso processo visa justamente preparar você para conseguir lidar com essa barreira, tá? A Cláudia colocou aqui, ó, a minha dificuldade é me apresentar sem uma resposta precisa no momento da questão. E isso, Cláudia, muitas vezes acontece, por quê? Tá? Ó, vou colocar aqui a sua dificuldade. Isso geralmente acontece por causa da dificuldade de trazer tecnicamente um passo a passo para executar isso. Falta às vezes o processo. Nessa aula, na Live Sniper de hoje, eu vou não só apresentar a barreira, mas apresentar como você quebra, como você enfraquece, como você lida com essa barreira na prática. E a partir desse conhecimento, Cláudia, vai ficar muito menos difícil. Eu não costumo dizer que fica fácil, porque eu acho que facilidade não existe, né? Para quem quer ter muito resultado, facilidade não existe. Mas fica muito mais assertivo você conseguir fazer isso e você passa a vencer esse desafio, tá? A gente identifica e tem clareza de que, muitas vezes, o que vai fazer com que você não consiga vencer essa barreira é não entender que toda vez que o cliente ele enfrenta essa barreira, é porque ele precisa de resultado, mas ele não sabe como chegar lá. Ele precisa vencer uma licitação, ele precisa solicitar um reequilíbrio, e ele não sabe. E vem as dúvidas, vem as questões na mente, no coração dele, e ele se sente, às vezes, pressionado, às vezes incapaz. A partir do momento que você sabe técnica para fazer isso, passo a passo que eu comentei com a Cláudia aqui, se eu tenho técnica, eu passo a sentir que eu não estou vendendo para o cliente, eu estou ajudando ele, eu estou ajudando essa empresa listante a ter resultado. Você sabe exatamente o que falar com integridade. Você sabe exatamente o que falar com integridade, porque técnica faz diferença. E o que eu vou mostrar para vocês hoje é técnica de como quebrar a barreira que mais te impede de conseguir fechar os seus clientes. Eu coloquei um lembrete aqui para eu comentar com vocês. O meu pai, alguns de vocês já sabem, ele tem alguns problemas de saúde, vários problemas, né? Veio doente dos Estados Unidos, teve que fazer uma cirurgia na cabeça, hoje anda na cadeira de roda, tem uma série de problemas, tá? Vou resumir, tá? E por muito tempo
a gente precisou fazer com ele um processo, ele teve embolia, trombose, pneumonia, e por causa da trombose, ele precisa fazer um exame de verificação como é que fala? Taxa de coagulação do sangue dele, a chama RNI, esse exame. Então, toda semana eu tinha que levar o pai no laboratório, até desenvolver uma técnica, uma medicação nova, toda semana eu tinha que levar o pai no laboratório para poder fazer esse exame de RNI. E eu fazia isso toda semana, tá? Todo sábado de manhã eu estava com o pai no laboratório para poder fazer esse exame. Só que, pelo fato dele andar de cadeira de roda, dele estar mais prostrado, e ele às vezes tem uma dificuldade de beber água e tudo, quando chegava lá, as veias dele, as minhas veias, quem me conhece de perto, as minhas veias é muito fácil fazer exame em mim, mas no meu pai não era. As técnicas de enfermagem, as enfermeiras, as pessoas que estavam no laboratório, que precisavam fazer esse trabalho de colher o sangue dele, tinham muita dificuldade. E aí eu percebia que tinha aquelas que tinham muito mais dificuldade de não conseguir, desistiam, às vezes furava na mão, furava aqui nessa região, furava aqui e não conseguia, né? Furava no outro braço, mas tinha aquelas que vinha aí com um detalhe, né? Eu lembro de uma enfermeira, uma técnica de um laboratório, que ela só virou e falou assim, não, segura a mão dele um pouquinho inclinada assim, porque com essa técnica vai, como é que ela me explicou? O sangue vai fluir melhor e vai ficar muito mais fácil. E ela espetou e conseguiu colher o sangue dele na hora. Então, o que eu percebi? Que tinham algumas profissionais que elas conseguiam com mais facilidade, apesar da maior parte ter muita dificuldade, porque o caso dele é um caso mais complexo. Em que isso se conecta com o seu processo de venda de consultoria em licitações para empresas licitantes? Quando você não tem técnica para vencer essa barreira, dificilmente você vai conseguir converter clientes. Vai ficar muito mais difícil, como a Cláudia comentou aqui, apresentar uma proposta no momento daquela questão, no momento do processo de venda. Então, técnica, do mesmo jeito que para colher sangue de uma pessoa que tem mais comorbidade, tem mais dificuldade, é fundamental, para conseguir vencer essa barreira também é fundamental. Qual é a principal barreira que te impede de conquistar cliente de consultoria em licitações quando você está de frente com o cliente, tá? Seja na abordagem para trazer ele para a reunião ou seja na execução da própria reunião de venda. São as objeções. Essa barreira são objeções. E objeções, eu vou deixar para vocês naturalmente esse mapa mental como a gente sempre faz, a gente manda lá no grupo, tá? Eu trouxe aqui algumas definições de objeção. O que é objeção segundo o HubSpot? É qualquer preocupação que o seu possível cliente levanta, sinalizando uma barreira que vai impedir ele de tomar a decisão de contratar a sua consultoria. A Salesforce, que é uma empresa de CRM, a maior empresa de CRM do mundo, ela traz que uma objeção é uma declaração ou pergunta que indica um obstáculo no processo de compra, geralmente na mente do teu cliente, tá? Geralmente é algo que ele não fala, mas na hora que você está apresentando o teu portfólio, olha, eu já atuei em tantas licitações, eu sou pregoeiro e já acompanhei vários processos, tem 10 anos que eu estou aqui na área. É natural que ele tenha preocupações, que ele tenha ou declarações na mente dele ou perguntas que vão levar ele a ter mais dificuldade de comprar a sua consultoria, de fechar a contratação do seu serviço, tá? A Spincelli fala que objeções muitas vezes são criadas pelo próprio vendedor e a gente vai falar sobre isso, tá? Eu vou te explicar quão importante é você lidar primeiro com as objeções que tem em você, antes de tentar enfraquecer as objeções da empresa licitante, do teu cliente ou daquele ente público com o qual você está negociando. Muitas vezes a gente tem a dificuldade de lidar com a objeção e naturalmente se eu tenho dificuldade eu vou também ter dificuldade de ajudar o meu cliente a vencer isso, tá? E eu, Wesley, gosto de uma definição minha, que é: para mim, objeção é um diabinho, filho da mãe, que fica na tua cabeça, aliás, na cabeça do teu cliente, dizendo para ele o seguinte: olha, não vai dar certo, não vai funcionar, você não vai conseguir. E para fazer isso, ele traz justificativas muito plausíveis, tá? E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos dessas justificativas. E ele fica, esse diabinho sem vergonha, fica tentando te impedir de dar um próximo passo, de sair da zona de conforto e de conseguir ter mais resultado. Isso acontece com o seu cliente, com a empresa licitante, no momento que ela está conhecendo a sua prestação de serviço, conhecendo a sua consultoria. Então, quando você apresenta o teu portfólio, quando você apresenta a tua proposta, quando você conversa com essa empresa licitante, é muito natural e comum ela ouvir esse diabinho, ficar lá na cabeça do dono, esse diabinho falando com ele assim: não, não vai, não contrata a Gilmara, não contrata a Cláudia, não faz, não contrata o Edson, não. Boa noite, João. João Vilarinha aqui com a gente.
João, a gente está falando hoje do obstáculo que mais impede as consultorias em licitações de fechar com o cliente. E eu chamo esse obstáculo, tecnicamente ele é chamado de objeções, e eu chamo de o diabinho que fala na cabeça do seu cliente, dando para ele justificativas muito plausíveis para impedir ele de contratar o seu serviço, porque a partir do momento que ele contrata o seu serviço, ele vai tender a ter um pouco mais de trabalho, ele vai precisar preparar a documentação, vai tirar ele da zona de conforto. Boa noite ao pessoal do Projeto Especialista Referência, professor Matheus Carvalho com a gente. Rose Silva, boa noite, seja muito bem-vindo. E pessoal, como nós combinamos, nas lives Snipers da semana passada e da semana anterior, qualquer dúvida que vocês tiveram nas aulas anteriores e que nas duas aulas eu gravei e deixei para vocês, hoje eu estou 100% ao vivo, tá? Mas nas aulas anteriores eu estava em evento e eu gravei e deixei para vocês a gravação para que ela fosse transmitida para vocês e a gente manter o nosso compromisso de às quartas-feiras fazer uma aula muito bacana com conteúdo muito relevante para você. Se você ficou com qualquer dúvida, pode trazer que eu estou aqui para ajudar vocês a sanar essas dúvidas. De onde que vêm as objeções? Voltando aqui para o nosso conteúdo. Né? Elas vêm das experiências anteriores do seu cliente, elas vêm das características dele, elas vêm do perfil dele. Uma pessoa que tem um perfil mais arrojado, um empresário que tem um perfil mais arrojado, ele vai tender a ter objeções diferentes daquele empresário que tem um perfil menos arrojado. Aquele que já participou de licitações vai tender a ter objeções diferentes daquele que já participou. O empresário do Sul vai tender a ter objeções diferentes de um empresário do Nordeste, dependendo da área que ele atua, ele vai ter objeções diferentes. Então, as objeções, elas vêm das características, da experiência, do perfil, e elas são muito legítimas, tá? Esse é um ponto muito importante. Às vezes, o consultor em licitações, ele se depara com um cliente que tem muitas objeções e ele acha que aquilo é um problema com ele. Às vezes você se sente, opa, balançou aqui, às vezes você se sente incompetente, às vezes você se sente incapaz, sente que o cliente está te julgando, que o cliente não quer contratar você, quando na verdade o problema não é você, o problema é essa objeção, esse diabinho que está falando na cabeça dele. E a única coisa que você precisa é saber lidar com esse diabinho, com essa objeção. Consultor que sabe tratar objeções, fatura muito mais, coloca muito mais dinheiro no bolso, fecha muito mais contratos de consultoria, de assessoria, de capacitação na área de licitações. Quando é que essas objeções aparecem? Geralmente, elas vão aparecer a todo momento, tá? Mas quando elas aparecem? Elas aparecem quando você está abordando o cliente para reunião de vendas. Nós já comentamos aqui em aulas anteriores que você, para conseguir vender uma consultoria em licitações para o seu cliente, para essa empresa licitante, você precisa convidar ela para participar de uma reunião. E nessa reunião você vai apresentar o seu portfólio, a sua proposta, tem técnica para isso. Na hora que eu abordo esse possível cliente para essa reunião, ele vai tender a ter objeções, como, por exemplo, tá? Ele vai falar assim, olha, eu não tenho tempo agora eu não consigo, eu estou com um monte de coisa aqui para ver, né? Não tenho agenda disponível, isso vai tender a acontecer, tá? Na reunião de vendas, ele veio, né? Ele aceitou vir para a reunião de vendas, chegou na reunião de vendas, e se eu investir e não tiver resultado? Ele vai tender a ter esse tipo de objeção. A Gilmara colocou aqui, olha, as objeções também ocorrem conosco. Gilmara, você não tem noção do quanto isso é crítico, tá? Esse é o pior problema de todos e eu vou falar sobre ele, ó. Quem não ficar aqui para o final da live vai perder exatamente como que a gente lida com esse processo. Tá? O pior problema com relação a eu não conseguir converter os meus clientes de consultoria em licitações está nas objeções que eu carrego e eu vou explicar isso para vocês. Tá? Muito bem colocado, Gilmar. E durante a prestação do serviço, na hora que eu começo a prestar esse serviço com o meu cliente, e durante todo o tempo de prestação desse serviço, ele vai ter objeções, tá? Olha, não adianta tentar participar dessa licitação, aliar com o conluio político, ele vai ter aquele diabinho falando na cabeça dele, e esse diabinho vai impedir ele de executar esse processo junto com você. Exceto se você souber lidar com essas objeções, como eu vou explicar para vocês, eu vou mostrar para vocês, ó, um método passo a passo de como que você lida com as objeções. Então eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos. Primeiro, existem dois tipos de objeções, tá?
que é uma objeção, Wesley? Objeção é aquela barreira, aquele diabinho que fica na cabeça do teu cliente, impedindo ele de contratar o seu serviço de consultoria, seu serviço de assessoria, o seu serviço de capacitação, tá? E existem objeções que são universais, que todos nós temos, todas as pessoas têm em algum momento relacionado com qualquer produto. Ah, Wesley, o meu produto é consultoria e licitações para empresas licitantes. Essas objeções vão aparecer com seus clientes. Ah, não, meu produto, eu sou cabeleireiro, tá? Essas objeções também vão aparecer com o cabeleireiro vendendo o corte de cabelo dele. Ou seja, são objeções universais, elas aparecem para todos os cenários. E tem objeções que são específicas, são por nicho, são por característica, e eu vou explicar para vocês cada uma delas. Então, exemplos de objeções universais, tá? Tempo, não tenho tempo para fazer a reunião com você, não tenho tempo para participar dessa licitação, eu tenho outras coisas aqui agora, não consigo, tá? Dinheiro, não tenho dinheiro para investir nisso, não tenho dinheiro, não tenho caixa para poder participar de uma licitação desse vulto, eu vou precisar comprar material, eu vou precisar contratar equipe, eu não tenho condição de fazer isso agora. Apoio, não tem apoio do meu sócio, não tem apoio do meu cônjuge. Será que isso é para mim? Minha empresa é tão pequenininha, será que participar de licitações é para mim? Mas todas essas objeções, tá? Todas elas costumam esconder uma objeção arraigada, profunda, mais forte, que é o medo. O medo de não ter resultado, o medo de investir, perder tempo, o medo de não dar certo, o medo de passar vergonha, o medo de aceitar mais um fracasso, porque às vezes a pessoa já aceitou tantos fracassos, já fracassou tantas vezes que na hora que você apresenta para ela e o negócio dela às vezes está indo muito mal, ela precisa muito da sua consultoria, mas quando você apresenta para ela o seu serviço, ela fica com medo de não ter resultado, de chegar em casa, aquele empresário que chega em casa com a cara de falido, olha para os filhos, olha para a esposa e pensa, meu Deus, eu vou ter que falar com eles mais uma vez que não deu certo. E geralmente, tempo, dinheiro, apoio não é para mim, esconde arraigada a objeção medo, tá? É medo de não ter resultado, é medo de fracassar, é medo de não dar certo. Mas essas objeções sempre vão aparecer. Então, voltando lá na questão da Cláudia, a Cláudia falou assim, olha, me apresentar sem uma resposta precisa no momento da questão. Quando eu vou falar com o meu cliente de assessoria, de consultoria, quando eu vou tentar fechar o meu serviço, eu já tenho que estar preparado com a resposta precisa para essas 5 objeções, porque elas vão aparecer. Mais cedo ou mais tarde, mais forte ou mais devagar, elas vão aparecer. Inclusive, a minha oferta para o meu cliente precisa considerar enfraquecer essas objeções. A gente costuma dizer, Cláudio e colegas, que é muito difícil eu quebrar a objeção, eliminar a objeção, mas eu vou buscar enfraquecer, eu vou buscar inverter, eu vou buscar ajudar o meu cliente a ter uma outra percepção. Se ele tem um diabinho falando na cabeça dele, eu vou colocar um anjinho contrapondo e batendo e mostrando para ele que tem um caminho para ele conseguir ter mais resultado, faturar mais, e esse caminho é com a minha consultoria, ajudando ele nos processos de licitação. E tem, além das objeções universais, objeções que são específicas. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, tá? Primeiro, objeção por nicho, tá? Olha, o pessoal da saúde vai ter objeções específicas. Se você lida no nicho da saúde, aí eu atuo com empresas de distribuição de medicamentos, por exemplo, com empresas farmacêuticas, elas vão ter objeções específicas, tá? Por exemplo, eu estava conversando com uma mentorada nossa do Sniper, e ela atende justamente empresas de distribuição de medicamentos. E ela estava comentando que as empresas de distribuição de medicamentos, uma objeção que elas têm é os concorrentes abaixam muito o preço até o preço ficar inexequível. É uma objeção desse nicho. No nicho de engenharia, vão ter outras objeções. No nicho de tecnologia, vão ter outras objeções. Então, eu preciso, como consultor, né? E aí a Gilmara disse aqui, olha, eu quero me livrar dessas objeções. Perfeito, Gilmar. Como que a gente faz para se livrar? E aí eu vou só ajustar o se livrar para enfraquecer ou inverter. Como que eu faço para enfraquecer essas objeções no meu cliente? O primeiro passo é eu identificá-las. Eu ter clareza de qual é a objeção que esse cliente tem. Esse é o primeiro passo, tá? Pessoal, tá aparecendo aqui na tela um número de telefone, que é o número de telefone do nosso... Eu não tinha visto isso, tá? Tô vendo aqui agora. Do nosso time de suporte lá do especialista, eu não tenho, eu não sei como é que tira isso da tela, tá? Então vai ficar aqui, vai ficar na gravação e vocês desconsiderem, tá bom? Mas avançando aqui, então como que a gente faz, Gilmara, para se livrar, né, ou para enfraquecer essas objeções? A primeira coisa é eu identificar.
eu ter clareza de quais são, tá? Então eu estou apresentando para vocês exemplos de objeções universais e de objeções específicas que vão aparecer, e aí eu vou estar melhor preparado. Empresas que têm direito a reequilíbrio, por exemplo, e que pedem os pedidos de reequilíbrio são negados, vão ter objeções específicas. Empresas que não solicitam, às vezes ela não solicita um pedido de reequilíbrio porque ela não sabe que tem esse direito, mas às vezes ela não solicita porque ela acha que não vai ganhar mesmo, ela tem uma objeção, então eu preciso estar preparado. Empresas do Sul vão ter objeções diferentes de empresas do Norte, tá? Quem nunca participou de licitações vai ter objeções como, por exemplo, licitação é sempre um jogo de carta marcada, o governo não paga, será que ele vai pagar mesmo? Né? Será que eu vou receber? Né? Então são objeções comuns de aparecerem para esse tipo de empresa. Para aquela empresa que já participa de licitações, Gilmara, Edson, Jéssica, eu já tenho aqui uma equipe, para que eu vou contratar a sua consultoria? Né? E às vezes a equipe dele não está dando conta de atender a demanda que ele poderia atender. Né? Só posso atender na minha região, né? Muitas empresas têm essa objeção. E tem uma objeção, gente, que ela é muito forte, tá? Muito forte. E a gente tem visto essa objeção aparecer muito forte na área de licitações, que é, eu preciso conversar com meu sócio ou com meu cônjuge. E olha, deixa eu te preparar. Quando você se deparar com essa objeção, primeira coisa que você precisa entender, tá? Aquele empresário, ele não tem ainda a confiança suficiente na capacidade e no negócio dele. Falta confiança nele, tá? Essa objeção, preciso conversar com meu sócio ou com meu cônjuge, ela indica que ele tem um medo muito forte. E esse medo, lembra que a objeção, ela sempre vai vir disfarçada de uma justificativa muito plausível. Então ele vai falar assim, não, aqui na minha empresa, a gente decide tudo com sócios, né? A gente tem o nosso comitê e o nosso comitê que decide. O que isso demonstra? Demonstra que ele não tem confiança de tomar uma decisão. Ele está com medo, tá? Preciso conversar com o meu cônjuge. Né? Às vezes, olha, não, aqui a gente decide tudo, antes de tomar uma decisão na empresa, eu converso com a minha esposa, eu converso com o meu marido, né? A gente tem a conta conjunta aqui do negócio, então a gente não faz nenhum tipo de investimento sem estar decidindo isso em conjunto. O que isso demonstra? Tá? Isso demonstra claramente que ele não está confiando nele mesmo, ele não está confiando no negócio dele, ele não tomou a decisão de fazer isso dar certo. E você, ao saber disso, vai precisar utilizar técnica para ajudá-lo. Tá? Aqui a gente nunca vai julgar o nosso cliente, mas a gente vai buscar, tecnicamente, ajudá-lo a perceber que o fato dele precisar conversar com o sócio, o fato dele precisar conversar com o cônjuge, o fato dele não ter capacidade de tomar uma decisão ali na reunião com você, pode ser um elemento que está prejudicando muito o negócio dele. Quando a gente tem sociedade, eu sou sócio de algumas empresas, a gente precisa ter nos sócios a capacidade de assumir a responsabilidade, tomar uma decisão e fazer acontecer em cima daquilo. Então, se eu sou um empresário que participa de licitações e eu sentei para receber, por exemplo, uma proposta da Gilmara ou da Rose, né? E naquela reunião com a Gilmara ou com a Rose, eu vejo que ali tem a solução do meu problema, a oferta delas resolve o meu problema. Vai me dar medo? Vai me dar medo, mas eu preciso ter a capacidade de acreditar no meu negócio, de acreditar na minha capacidade de entregar aquele serviço, entregar aquele produto para aquele ente público, de vencer aquela licitação. E se eu acredito que a gente tem essa capacidade, que o meu negócio tem essa capacidade, e que falta a Gilmara, falta a Rose, falta o João, falta a Cláudia como especialista em licitações para me ajudar nesse processo, eu preciso ter a capacidade de tomar essa decisão, de chamar o meu sócio, de chamar o meu cônjuge e falar assim, olha, tomei uma decisão aqui importante para o nosso negócio. Vou investir na Gilmara, vou investir na Rose, vou investir no João. E isso vai fazer com que a gente fature mais, com que a gente vença licitações, com que a gente pede reequilíbrio, como que a gente consiga reequilíbrio que a gente não está conseguindo. Exatamente, Cláudia, é insegurança societária. E às vezes acontece com o cônjuge também, tá? Acontece muito com o cônjuge. Isso demonstra o quê? Demonstra falta de confiança em si mesmo. É um empresário que ainda tem um baixo nível de confiança. E como que a gente faz para tratar isso? Eu vou apresentar para vocês agora um método passo a passo para ajudar esse empresário. Lembra que, se eu sei que tem um diabinho falando na cabeça dele. Ele quer, ele precisa, ele merece ter o serviço do Edson, o serviço da Jéssica. Ele merece ter um grande consultor em licitações ajudando ele, mas ele está com medo. O que ele precisa?
Ele precisa que você, Cláudia, que você, Edson, que você, Jéssica, que você, Gilmara, que você, Rose, que cada um de vocês esteja preparado para ajudá-lo a vencer esse desafio. Esse é o nosso papel no processo de venda, é ajudar o nosso cliente a vencer o desafio que ele tem na hora de contratar o nosso serviço. E para isso eu preciso utilizar um método, um passo a passo. E, gente, o método, o passo a passo mais efetivo, que olha, eu já utilizei, nossa, eu utilizo há muitos anos. E dá muito certo. Já faturei múltiplos milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de reais ajudando os meus clientes a vencer esse nhacado desse diabinho que fica na cabeça deles, impedindo eles de ter resultado, executando esses 4 passos que eu coloquei aqui na tela. Qual é o método mais efetivo para eu conseguir? E eu vou ser muito honesto, tá? Quem que disse aqui foi a Gilmara. A Gilmara falou assim, olha, eu quero me livrar das objeções. Gilmara, é muito difícil e pouco provável que eu me livre das objeções, mas com esse método eu consigo enfraquecer a maior parte delas e eu ajudo muito o meu cliente a tomar a decisão. Aquele cliente, por exemplo, que está com essa insegurança societária ou essa insegurança matrimonial que a Cláudia comentou e que precisa, né, pedir bênção para o sócio, para o cônjuge, para tomar uma decisão que vai fazer diferença no negócio dele. Quando eu utilizo essa técnica, esse método, esse passo a passo, é impossível eu não ajudar esse cliente a tomar a decisão. E lembra que venda é um processo de conversão, então nem todos vão efetivamente confiar nesse processo e nem todos vão ter essas objeções enfraquecidas, mas esse método, de todos que eu já testei, é o mais efetivo. E são só 4 passos, mas muito importantes. Primeiro, eu preciso ter clareza de qual é a objeção. Isso é fundamental. Eu não consigo enfraquecer, inverter, diminuir, ajudar o meu cliente a vencer uma objeção se eu não tiver clareza. E as objeções se confundem. Vou mostrar para vocês. Segundo, eu preciso empatizar. O que é empatizar? Eu não posso julgar o meu cliente. Poxa, mas ele é um covarde, porque ele não está tomando a decisão de contratar. Está nítido, eu provei para ele por A mais B que vale a pena contratar o meu serviço, ele está perdendo dinheiro. Eu vou ajudar ele a colocar muito dinheiro no negócio dele. Mas ele é covarde, ele não me contrata. Não é assim que a gente faz. Não é desse jeito. A gente empatiza com o cliente, isso é fundamental. E empatizar é o quê? É me colocar no lugar dele. Eu vou entrar em detalhes com vocês. Depois eu vou buscar trazer argumentos lógicos, plausibilidade, tentar mostrar para ele por A mais B que faz muito sentido ele tomar a decisão de contratar o meu serviço. E a gente cria no cliente, quando a gente está usando a plausibilidade, a seguinte visão com muito respeito, de que ele é burro se ele não tomar a decisão de contratar o meu serviço. E é mesmo, sabe? Só que a gente faz isso com muito respeito, com muito cuidado, tá? E, por último, se a gente tem provas, a gente utiliza provas para mostrar para aquele cliente que ele tem muito mais condições de ter resultado a partir do momento que ele tomar a decisão de contratar você, Cláudio, de contratar você, Gilmara, de contratar você, Rose, você, João, você, Edson, você, Jéssica. Como que a gente faz isso? Primeira coisa, clareza, tá? Quando o cliente fala assim, não, meu problema é dinheiro. Mas o que é o seu problema de dinheiro? Porque, pensa comigo, tá? Se você fez uma oferta, por exemplo, para ele, tua consultoria é com participação, um percentual de participação, tá? Se a sua consultoria é um percentual de participação, indica que ele não tem que gastar dinheiro nenhum com você. Ele só vai te pagar a partir do momento que ele tem resultado. Inclusive, a gente utiliza esse tipo de técnica, esse tipo de estratégia na nossa oferta para enfraquecer a objeção. Então, se é dinheiro, o que é com dinheiro? Deixa eu entender melhor isso, né? É dinheiro porque ele não tem caixa suficiente para poder entrar naquela licitação. Olha, ele vai ter que fazer a pavimentação de um trecho e para fazer essa pavimentação, ele precisa ter alguns milhões em caixa para contratar equipe, para contratar material, para ter licença, para comprar material, para ter licença, tá? Ele não tem o suficiente para garantia da proposta que ele está colocando, a margem de lucro dele é muito pequena, ele não quer correr o risco de ter que me pagar e não ter resultado, ele não tem capital de giro para executar o serviço ou produto e receber depois. O que é não ter dinheiro? Eu preciso identificar claramente. Eu só vou conseguir fazer isso se eu conversar com o meu cliente. Então, quando eu estou na frente do cliente, né, e eu estou apresentando para ele a minha proposta, eu vou buscar entender com ele. Falar assim, olha, tem alguma coisa que te impede, tem algum desafio, tem alguma dúvida? E ele vai me falar assim, olha, agora a gente não está com condição. Então, deixa eu entender melhor, tá? O que é não estar em condição? E eu vou te ajudar a verificar caminhos para poder vencer isso, porque eu estou aqui para poder te ajudar. Esse é o meu objetivo. Eu só ganho se você ganhar, a gente vai ganhar junto. Então deixa eu te ajudar a ter clareza e às vezes até ter clareza que realmente não é para você e tá tudo bem, tá?
Em seguida, depois que eu tenho clareza de qual é o problema, qual é a objeção, tá? Já aconteceu comigo, por exemplo, do cliente falar assim, olha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição agora de investir nisso. Eu falei, deixa eu entender melhor. E aí, quando eu fui entender melhor, qual que era o cenário dele? Ele estava casando e naquele momento ele estava pegando todo o caixa da empresa, do negócio dele e investindo no casamento. Estava resolvendo uma questão pessoal. E aí eu falei, meu Deus, ele está misturando a questão pessoal com a questão do negócio dele, da empresa dele. E aí eu comecei a mostrar para ele, né? Aí primeiro eu entrei na empatia, eu fui seguindo passo a passo, que eu vou mostrar para vocês, mas aí eu comecei a mostrar para ele que ia chegar um momento que a empresa dele ia ter muita dificuldade de caixa. E ele precisava exatamente vender mais, e ele precisava do meu serviço para vender mais, porque ele ia precisar de caixa. Agora casado, talvez daqui a pouco ele ia ter filho, as contas dele iam aumentar. E se ele estava tirando dinheiro da empresa para suprir as contas pessoais, isso só ia virar uma bola de neve. Então, observa o quão importante é eu ter clareza de qual é a real objeção, qual é o problema, qual é a dificuldade que ele está enfrentando. Em seguida, eu vou para empatia. Empatia, gente, não é fingimento, tá? Empatia é eu me colocar no lugar daquela pessoa. Eu realmente sentar a bunda na cadeira dele e pensar como que eu me sentiria se eu estivesse no lugar dele. Será que eu não teria exatamente o pensamento que ele está tendo? Ou será que eu não teria um pensamento pior, né? Será que a minha objeção não seria mais forte? E como a Jumara colocou aqui mais cedo, ó, as objeções também ocorrem conosco. Quando eu começo a pensar nisso, muitas vezes já aconteceu comigo várias vezes de eu me deparar com uma situação onde eu às vezes tinha mais objeção do que o próprio cliente, tá? Diante de Deus, se eu tivesse no lugar dele, meu Deus do céu, eu teria mais objeção do que esse cliente, tá? Então, quando eu me coloco no lugar dele, eu vou sentir isso na minha pele. Tá? E aí, o que eu faço? Tá? Na hora que eu tenho clareza e eu me coloco no lugar do cliente, eu vou falar com ele, falo assim, olha, faz muito sentido você pensar dessa maneira, por quê? Eu vou ajudar ele a reforçar o pensamento dele, para ele realmente ter clareza de que eu entendi ele. Esse momento da empatia, meus queridos, é fundamental que na cabeça do cliente fique claro que, nossa, a Jumara me entende. Essa frase que ele precisa colocar na cabeça dele. Nossa, o João me entende, a Cláudia me entende. Meu Deus, ela sabe exatamente o que eu estou passando. E por que isso é importante? Porque se o seu cliente, ele entender, dar clareza na mente dele, que você o entende, gera uma conexão entre vocês que abre portas para você e para a plausibilidade, para os argumentos lógicos. Quando, né, o que eu mais vejo, tá? Onde é que os consultores erram na hora de vender o seu serviço de consultoria quando se deparam com objeção? Primeiro, não ter clareza. Segundo, ir direto para os argumentos lógicos sem trazer empatia, sem se colocar no lugar do cliente. E aí, sabe o que acontece? O seu cliente faz assim, ó. Você pode falar à vontade que ele não vai ouvir, ele não vai te escutar. É como se não estivesse saindo nada da tua boca. Exatamente como se você estivesse fazendo uma fala muda, tá? Ele não vai ouvir, tá? Para ele, é como se ligasse o mute e você vai falar, e ele simplesmente não vai ouvir. Ele não vai prestar atenção. Por quê? Porque você não se conectou com ele. Então a empatia é fundamental para isso, tá? Depois da empatia, né? E eu fui lá e mostrei para ele, falei assim, olha, realmente tem razão, você não tem caixa para fazer isso, ou faz todo sentido você pensar em conversar com seu cônjuge, porque há um alinhamento. Né? Eu no seu lugar também pensaria assim, tá? Se você sempre alinha as coisas, eu também pensaria. Porém, e aí esse porém é fundamental, gente. Porém, se você tivesse visto o que eu vi, se você tivesse vivido o que eu vivi, talvez você teria uma percepção diferente. E eu entendo você não ter, porque você não viver o que eu vivi. Se eu tivesse a visão, a experiência que você tem, eu teria o mesmo pensamento. Mas depois de ver o que eu vi, gente, olha, eu posso te garantir que tem caminho, tem opção que pode ser mais assertivo. E aí eu vou trazer todos os meus argumentos lógicos para mostrar para esse cliente que tem um caminho mais efetivo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava com uma possível mentorada para o nosso projeto de mentoria em consultoria para licitações, o Snipers, e ela estava naquele processo de, poxa, será que faz sentido eu entrar na mentoria? Será que a mentoria é para mim? Né? E qual que era o desafio dela? Né? A preocupação dessa possível mentorada era, eu tenho condições de pagar talvez a primeira parcela, se eu parcelar a mentoria, é um investimento muito elevado, eu tenho condições, mas
eu preciso fechar contratos e eu preciso faturar rápido para eu poder conseguir pagar as parcelas seguintes, senão eu não consigo. Será que eu vou conseguir? Então, olha só, a objeção dela, o medo dela era muito justo, era muito íntegro, era muito honesto. E aí, o que, que eu fiz? Eu fui entender claramente qual era o problema, dar clareza, depois eu fui empatizar, me colocar verdadeiramente no lugar dela, e em terceiro, o que, que eu fui ver? Falei assim, olha, faz muito sentido você pensar assim, só que o que eu vejo? Eu vejo um cenário onde, quando você executa um método, executa o processo e tem todo o nosso acompanhamento, isso faz com que você consiga vencer esses desafios com muito mais celeridade, é muito mais rápido. Então, você sozinha talvez vai levar 1, 2, 3, 5, 10 anos para fechar um contrato, um bom contrato. Às vezes você até vai desistir, né? Só que quando você tem um acompanhamento, você tem alguém que já fez, alguém que já passou por esse processo, isso vai tender a acelerar o seu resultado e eu tenho visto isso acontecer com alguns dos nossos mentorados. E aí, a gente vai para o quarto passo, que é prova, tá? Prova é um elemento opcional, mas ele é extremamente importante. E tem alguns níveis de prova. Eu posso citar um exemplo, eu posso mostrar um print com um link para a pessoa consultar, eu posso passar um vídeo gravado de um depoimento, eu posso fazer um vídeo ao vivo, uma entrevista ao vivo, né? Eu posso colocar dados, né? Colocar o Instagram daquela pessoa, colocar o telefone dela, colocar o e-mail para que seja verificado. Então, prova é um elemento muito importante. Então, por exemplo, com essa possível mentorada, eu mostrei para ela alguns mentorados nossos que em poucos dias conseguiram fechar um primeiro contrato, outros em 2, 3 semanas conseguiram fechar um primeiro contrato, outros que um mês e pouco conseguiram vencer a primeira licitação, já estavam colocando o primeiro faturamento no bolso. Então, eu dei plausibilidade, eu dei argumento lógico, porque sem ter um passo a passo, sem ter um processo, naturalmente ela teria muito mais dificuldade, a gente já sabe como percorrer esse caminho, e depois eu provei. É a mesma coisa que você precisa fazer para conseguir, né? Ó, deixa eu pegar aqui, cadê? A Gilmara tinha colocado, né? Ó, eu quero me livrar das objeções. Como que a gente faz isso, Gilmara? Executando esses 4 passos. Você vai pegar e vai entender e dar clareza, né? E aí, dar clareza é pronunciar, é falar para o seu cliente, falar assim, olha, fulano, deixa eu ver se eu entendi, né? O teu problema, a dificuldade, a dúvida e aí você explica para ver se ele confirma. E muitas vezes ele fala assim, não, mas não é bem assim, é porque também tem mais isso, mais aquilo outro. E aí você vai entender até você ter clareza da objeção. Depois, né? Por exemplo, a objeção desse cliente é o quê? É um cliente que nunca participou de uma licitação, e aí ele vai virar, por exemplo, e vai falar assim, nossa, Cláudia, nossa, Gilmara, nunca participei de licitações, eu tenho medo de entrar nesse negócio, de ter que me envolver com algum processo de corrupção, não faço isso, quer dizer, eu não quero me envolver nesse negócio, tá? Não quero, tá? E aí você vai buscar entender, vai falar assim, ó, deixa eu entender, né? Por quê? Aí não, é porque eu vejo muitas notícias na televisão, eu vejo que isso acontece demais, né? E eu não quero ter que lidar com isso. E aí você vai simpatizar, vai se colocar no lugar e falar assim, olha, se eu tivesse no seu lugar, eu pensaria da mesma forma. Provavelmente eu teria o mesmo medo do mesmo receio. Isso é empatizar, não é fingimento, tá? Por quê? Porque se eu não acompanhasse os processos de licitação, por exemplo, né, a gente tem mentorados, tem alunos que trabalham na área de licitações há anos. E olha, eu trabalho no ente público há anos, né? Às vezes tem 10 anos de experiência no ente público e nunca precisei me envolver com o processo de corrupção. Todas as nossas licitações foram licitações corretas, licitações íntegras, licitações éticas, licitações legais. Nenhuma das empresas precisou participar de qualquer conluio, de qualquer corrupção para fazer isso. Então, se eu tivesse no seu lugar, eu teria o mesmo pensamento que você. Porém, depois de viver 10 anos em um ente público, trabalhando em alguns entes públicos, que isso não aconteceu, eu não precisei me envolver com isso, eu posso te garantir que existe sim a possibilidade de você entrar na área de licitações sem precisar participar disso. E aí eu vou para a prova, eu vou trazer provas de que isso é verdade, desde que eu tenha essas provas. Então, recapitulando, tá? Quais são os 4 passos que eu preciso executar para que eu possa quebrar, para que eu possa enfraquecer a barreira que impede você de conquistar clientes para sua consultoria em licitações. Eu preciso entender que são objeções, que é um diabinho que fala na cabeça do meu cliente e fala de forma justa, de forma entendível. É entendível isso acontecer. É natural que isso aconteça. Não tem nada de errado e não tem nada de errado comigo, como consultor ou como vendedor, tá? Mas para conseguir enfraquecer, eu preciso dar clareza, eu preciso empatizar, me colocar e gerar essa conexão com ele. Depois eu preciso trazer argumentos lógicos, plausibilidade, e depois eu preciso trazer prova. Eu lembro,
conversando com alguns mentorados lá do Sniper, e aí eles falam assim, poxa, professor, mas será que eu vou conseguir vencer uma licitação? Será que eu vou conseguir listar clientes? E a gente tem lá dentro do Snipers um processo onde os snipers participam de um desafio e nesse desafio eles vão listar 100 empresas licitantes. E quando eles batem o olho nesse documento, a gente tem um documento padrão lá, um processo passo a passo para eles executarem isso. Quando eles batem de olho com esse documento, eles falam assim, meu Deus, mas como é que eu vou listar 100 empresas, né? E aí a gente começa a mostrar isso para eles. Como a gente faz isso? A gente fala, olha, você vem cá no Portal Nacional de Contratações Públicas, você vai nas plataformas, você vai na sua lista de contatos, e aí, quando eles começam a fazer, alguns conseguem até passar muito mais do que 100 possíveis clientes. Então eu mostro, logicamente, como fazer isso e em seguida eu provo. É a mesma coisa que você precisa fazer com a empresa licitante que você está negociando o seu contrato de consultoria. E agora eu vou para o pior ponto relacionado com as objeções. E, gente, presta muita atenção nisso. Gilmara, obrigado pelo feedback. Tá? Obrigado pelo feedback. Que bom que a dica foi boa para você. Executa e depois coloca aqui nos comentários se funcionou, tá? O importante é funcionar. E agora eu vou para o pior ponto relacionado com objeções, tá? Nada disso que eu ensinei para vocês até agora vai funcionar se você não tiver clareza desse elemento. Esse elemento é fundamental, tá? Você não consegue enfraquecer uma objeção que está em você. Eu não consigo ajudar o meu cliente a enfraquecer uma objeção se essa objeção está em mim. Vou dar exemplo, tá? A gente tem uma mentorada lá no Sniper, chama Camila. Gente finíssima, profissional extremamente competente, tá? E a Camila, ela me trouxe um dia uma questão que foi, Wesley, eu tô com um desafio, né? Que é, na hora que eu vou dar o preço para o meu cliente, eu sinto dificuldade. Eu tenho muita dificuldade de falar o preço. E aí a gente começou a trabalhar no seguinte contexto. Geralmente quem tem dificuldade de falar, de apresentar o preço para o cliente, né? E quando eu falo dificuldade, gente, às vezes na hora que você vai falar, você engasga, na hora que você vai falar, você gagueja, na hora que você vai falar, você muda o tom de voz. Olha, o meu preço, o preço é esse, mas é porque as coisas estão difíceis, você começa a dar um monte de justificativa por causa daquele preço, tá? Quando isso acontece, isso indica o quê? Que essa objeção está em você. E aí eu volto para o comentário da Gilmara, que foi, olha, as objeções também ocorrem conosco. E, na verdade, Gilmar e colegas, as objeções, geralmente, elas estão mais na gente e primeiro na gente do que no nosso cliente. Então, se você olha para o seu preço e você não acredita nele, vai ser muito difícil você enfraquecer essa objeção dentro do teu cliente, tá? Antes de enfraquecer uma objeção no cliente, eu preciso ter eliminado ela na minha mente. E esse é o processo mais desafiador. Se você não eliminar o processo, aquela objeção na sua mente, tá? É praticamente impossível você eliminar na mente do teu cliente. E aí eu vou mostrar para vocês, tá? Exemplos, né? Quando a gente ensina para os nossos snipers como fazer o processo de venda, conquistar os clientes na área de licitações, né, conquistar essas empresas, a gente busca empresas, busca negócios que vão gerar para eles um faturamento de 100 mil, 200 mil, a gente quer licitações maiores, a gente quer realmente que eles entrem em campo e vençam o jogo e ganhem bem, né? A gente não quer colocar R$ 1.000, R$ 2.000 no bolso, não que isso seja ruim, mas é muito melhor colocar 100 mil, 200 mil. Só que é muito difícil eu conseguir enfraquecer no meu cliente a objeção dele dividir um percentual comigo, que ele vai fazer a conta na cabeça e ele vai entender que, poxa, peraí, se essa licitação é uma licitação de 5, 10 milhões, e eu estou compartilhando um percentual com a Jéssica, com a Gilmara, com a Cláudia, esse percentual vai dar 100 mil, vai dar 200 mil reais, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E se você, Jéssica, se você, Gilmara, se você, Cláudia, se você, Rose, se você, João, não enfraquecer essa objeção em você, se você não acreditar que o conhecimento vale isso, você não tem condições de enfraquecer. E às vezes, você tem muita dificuldade de faturar alto, de conseguir vender o seu serviço com um valor que vale realmente a pena, 100, 200, 300 mil, 1 milhão, 2 milhões, porque você não acredita que o conhecimento vale isso. Tá? Eu lembro a primeira vez que eu fiz um investimento mais alto em conhecimento foi quando eu resolvi fazer um mestrado. Tá? Eu já tinha feito um investimento, eu fiz uma pós-graduação que eu paguei 12 mil reais, depois eu fiz. Não, eu fiz graduação, que foi muito mais que isso, depois eu fiz a pós-graduação, que eu paguei 12 mil reais, e chegou um momento que eu fui fazer um mestrado, e o mestrado custava 60 mil reais.
E eu fui lá e contratei o mestrado e fiz o mestrado e paguei 60 mil reais no mestrado. Depois que eu paguei 60 mil reais no mestrado, eu consegui passar a vender o meu serviço com um preço muito maior. Por quê? Se eu acredito que o conhecimento do outro vale 60 mil reais, por que eu não vou acreditar no meu? E muitas vezes você não está recebendo 50, 100, 200, 300 mil reais porque você não acredita que o conhecimento vale. E, gente, o nosso cérebro ele é coerente. Ele é muito coerente. Se eu não tenho capacidade de investir no conhecimento do outro, porque eu acredito que o conhecimento do outro não vale, dificilmente eu vou conseguir enfraquecer essa objeção no meu cliente. É incoerente. O pior desafio que você enfrenta é a objeção que está arraigada na sua mente. Se você não acredita que vale a pena pagar para você 100 mil, 200 mil, e você não paga isso para os outros, é porque você não acredita, é porque você não tem clareza e segurança de que você merece receber isso. Naturalmente, na hora de negociar com o seu cliente, você vai engasgar, você vai ter dificuldade. Então, antes de enfraquecer a objeção no cliente, eu preciso enfraquecer ela em mim primeiro, tá? É fundamental que eu enfraqueça ela em mim. Então, se eu acho o meu preço caro, não tem como eu demonstrar para o meu cliente que vale a pena para ele, né? Se eu viro para vocês e falo, as orientações que a gente dá para os nossos mentorados, para os snipers, na hora que você for negociar com o cliente, eu quero que você negocie para que você consiga, numa licitação de 5 milhões, de 10 milhões, de 20 milhões, colocar 100, 200, 300 mil reais no seu bolso. Se você não acredita que vale, se você acha esse preço caro, vai ser muito difícil você conseguir enfraquecer isso no seu cliente. E olha, se isso, como uma maneira de você saber se você tem essa objeção ou não, é o tanto que você investe. E não é o fato de você ter dinheiro ou de você não ter dinheiro, tá? Por quê, gente? Presta atenção comigo. Se o meu cliente, a empresa licitante, ela, com o apoio da Gilmara, com o apoio da Jéssica, com o apoio da Cláudia, com o apoio da Rose, com o apoio do João, com você, ela vai conseguir faturar múltiplos milhões, porque ela vai vencer licitações que ela está perdendo, ela vai participar de licitações que ela não participa, ela vai requerer reequilíbrios que ela não tem. O problema não é falta de dinheiro. O problema é acreditar que vale a pena. O problema é tomar decisão, é tomar atitude. Está muito mais na atitude do que em qualquer outra coisa. E se você não é capaz de investir no conhecimento do outro para agregar valor para você num processo que o retorno desse investimento é claro, por exemplo, eu fui investir numa mentoria em 2020, tá? E eu investi 75 mil reais, eu e uma sócia, a gente investiu em conjunto, era na época 50 mil reais por pessoa e mais 25 mil para o segundo sócio, né, a segunda pessoa. Então a gente investiu junto 75 mil reais. É muito dinheiro, é verdade que é muito dinheiro, mas foi a partir do momento, e a gente não tinha para investir não, tá? Mas foi a partir do momento que a gente tomou a decisão e falou assim, olha, agora eu vou fazer esse investimento que os nossos negócios deslancharam. A gente começou a faturar milhões de reais, centenas de milhares de reais, primeiro faturamento que nós fizemos. Logo depois de fazer esse investimento, foi um faturamento de 280 mil reais. A gente investiu 75, a gente nunca tinha faturado isso na vida, tá? Nunca. Nosso faturamento era de 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, era nessa faixa. Quando a gente investiu 75 mil, logo em seguida a gente conseguiu fechar um negócio de 280 mil reais. 2, 3 meses depois. Tá? Por quê? Porque eu não consigo enfraquecer o meu cliente uma objeção que está dentro de mim. A partir do momento que eu fui lá e me comprometi, coloquei 75 mil em risco, meus amigos. Naquele momento, eu não tive dúvida que o meu serviço valia, que eu podia cobrar mais pelo meu serviço, não é porque eu era careiro, mas porque o meu serviço vale. A partir do momento que eu acredito que o meu serviço vale, as portas do faturamento se abrem para mim. Eu não tenho condições de ganhar bem se eu acho que o investimento em conhecimento é caro, porque o que eu vendo como consultor em licitações para empresas licitantes é conhecimento. Você não vende para ele um produto, você não vende para ele um celular, você não vende para ele um fone de ouvido, você não vende para ele um mouse, você vende para ele conhecimento. É conhecimento que você está vendendo. Se você acredita que conhecimento é caro, você não vai ter condições de enfraquecer essa objeção dele. Então, o primeiro passo para você enfraquecer as objeções do seu cliente e conseguir faturar mais e conseguir fechar bons contratos é acreditar que o conhecimento vale a pena, porque é isso que você vende. E não se vende aquilo que não se compra, tá?
E aí eu trago uma questão para vocês. Eu invisto centenas de milhares de reais, 100 mil, 200 mil, 300 mil em conhecimento porque eu faturo alto, e eu, Wesley, invisto, tá? Porque eu faturo alto, ou eu faturo milhões porque eu invisto muito? Né? Quem vem primeiro, é o ovo ou a galinha? Quem que vem primeiro? Tá? Eu posso garantir para vocês, por experiência própria, que eu faturo muito porque eu acredito que o conhecimento vale. Eu não tenho problema, mesmo não tendo dinheiro, eu não tenho problema em investir se eu entendo que aquele conhecimento vai trazer retorno. E é a mesma coisa que você precisa avaliar para você. Qual é o conhecimento que te falta, que você precisa para que você gere mais resultado? Esse conhecimento você não pode ter barreira mental para poder conseguir trazer esse conhecimento para você, porque se você tiver, essa objeção está em você. E se essa objeção estiver em você, é impossível você enfraquecer ela no seu cliente. É basicamente impossível, não tem jeito. Por quê? Porque o cérebro humano não permite que eu venda aquilo que eu não compro. A Gilmara comentou aqui, nossa, isso é profundo. É muito profundo, Gilmara, muito profundo. As pessoas às vezes acham, né? As pessoas pensam assim, poxa, eu não invisto 100 mil reais numa mentoria, eu não invisto 200 mil, eu comprei uma mentoria agora no início do ano, que eu paguei 110 mil nela. Né? Eu paguei 110 mil porque eu faturo milhões, ou eu faturo milhões porque eu tive coragem de pagar 110 mil? Eu posso garantir para vocês que é, porque eu tenho coragem de investir, eu tenho coragem, eu acredito de verdade que o conhecimento vale. Né? Gente, educação transformou minha vida, conhecimento mudou a minha vida. Eu saí do favela no interior de Minas Gerais e me tornei, primeiro, um profissional de muito sucesso dentro da multinacional e depois um empreendedor que posso dizer de um certo nível de sucesso. Estou muito feliz com aquilo que eu conquistei ao longo desses anos. Não posso reclamar, não. A vida não está ruim, não. Por quê? Porque eu acredito no conhecimento. E se você vende consultoria em licitações e não acredita que conhecimento vale, meu amigo, minha amiga, é muito difícil você vender o seu serviço. Essa objeção está em você. A Eva colocou aqui, boa noite. Dependendo do perfil do cliente, eu faço a demonstração expressa e demonstro o que ele vai agregar financeiramente. Exatamente, Eva. Exatamente. E ó, é exatamente isso que eu preciso pensar, tá? Só que, tá? Muito bem colocado, Eva. Eu vou apresentar isso para o cliente. Porém, o que acontece, tá? E por que isso é muito profundo, como a Gilmara colocou aqui? Gente, o ser humano, ele percebe sinais de falsidade. Ele percebe sinais de que tem algo errado. O cliente sempre percebe isso. O ser humano percebe, tá? Então, se eu pegar, igual a Irma colocou aqui, ó, e for apresentar para o meu cliente, ó, vou falar com ele, falar assim, olha, vou te mostrar que você vai ter um faturamento, muitas vezes, quando a gente está fazendo a parte aqui, ó, da plausibilidade, quando eu estou trazendo aqui, ó, os argumentos lógicos, né? Uma das coisas que eu gosto de fazer com os meus clientes é calcular retorno de investimento. Quer dizer, se você investir 100 mil reais na minha consultoria, na minha mentoria, no meu serviço, quanto que você tende a faturar? E eu gosto até de fazer uma planilha e mostrar para ele por A mais B que investir no conhecimento que eu tenho para ajudá-lo a vencer os desafios que ele tem, tende a levar ele a ter um faturamento de X. Então, se ele investir 100 mil comigo, ele pode faturar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Eu gosto muito de mostrar, exatamente como você comentou, Irma, eu gosto muito de mostrar isso para o cliente. Porém, isso só funciona porque eu invisto, porque eu faço, porque eu tô no game, eu jogo, tá? Tem uma frase no mercado financeiro que chama skin the game, que é você colocar a sua pele em risco. Eu invisto. Só esse ano eu investi mais de 200 mil reais em conhecimento, do meu bolso. Mais de 200 mil. Então, eu invisto, eu faço. Então, quando eu falo com você que se você não faz, você pode apresentar argumento lógico para o seu cliente que não vai colar, porque vai transparecer os seus poros, é porque eu faço isso. E vocês, quando veem meu trabalho, os mentorados, às vezes tem alguns que participam aqui, e vê a gente fazendo, vê a diferença. Eu posso dar um preço de uma mentoria, de uma consultoria minha de 100 mil, de 150 mil, de 200 mil, sem medo, porque eu pago. Eu sei que o conhecimento vale. Então, o meu poro transpira isso, ele solta isso, e isso conecta. Isso é verdade. Não existe estratégia mais poderosa do que a verdade, meus amigos. Se eu quero enfraquecer essas objeções, se eu quero quebrar essa barreira que impede de conquistar mais clientes, eu preciso
acreditar no conhecimento, se eu não acredito no valor do conhecimento, é impossível eu fazer com que o meu negócio performe, é impossível enfraquecer essa objeção nos meus clientes, aí naturalmente eu vou vender mesmo. Então, se você está com dificuldade... Gente, o mercado de licitações está sensacional. Eu nunca vi um momento como o momento que nós estamos vivendo agora, está espetacular, porque 2024 nós tivemos uma situação que foi, ninguém tinha se preparado, os municípios não se prepararam, veio a eleição, estava todo mundo focado na eleição, 2025 está todo mundo perdido, está todo mundo perdido. A quantidade de empresas que perdem licitações e cometem erros idiotas é absurdo. Não tem momento melhor para eu poder nadar de braçada nesse mercado se eu tenho conhecimento da lei de licitações. Não existe momento melhor. Esse é o momento que vocês têm que estar faturando 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil por mês. Só que não é possível fazer isso se eu não acredito que o conhecimento vale. É impossível. Se eu invisto 10 mil, 20 mil em conhecimento, vai retornar em cima disso para mim. Se eu invisto 50 mil, 100 mil em conhecimento, vai retornar em cima disso para mim, vai ser um múltiplo desse valor. Enquanto eu investia 2 mil, 3 mil em conhecimento, voltava 20, 30. Depois que eu passei a investir 20, 30, começou a voltar 50, 60. Depois que eu passei a investir 70, 80, começou a voltar 100, 200. Depois que eu passei a investir 100, 200, começou a voltar 1 milhão, 2 milhões. Por quê? Porque é retorno do investimento. Não tem jeito. Não tem milagre, é matemática simples e pura. Ô, Gilmara, obrigado pelo feedback, tá? A Gilmara comentou aqui, ó, excelente reflexão. Sim, é porque é real, é verdade, né? E aí a Gilmara também comentou aqui, ó, clareza e convicção, vou enfraquecer esse pensamento de escassez. Eu não tem um pessoal que entende melhor disso, tá? Que fala muito de padrões de escassez, padrões mentais, e tudo. Eu confesso para vocês que essa não é minha praia, não, tá? Até as pessoas falam, professor, você é coach? Eu falo, não sou, não, tá? Eu sou professor. Basicamente, sou professor, sou empresário e sei fazer os meus negócios acontecerem, e é o que é. Mas o que eu posso dizer para vocês é, se eu não acredito que o conhecimento vale... Vou dar um exemplo, tá? Se eu tenho dificuldade de vender o meu serviço por 100 mil reais, é porque eu nunca investi 100 mil reais no serviço de alguém. Ah, professor, mas eu não tenho. É claro que você não tem, você nunca fez. Você nunca investiu. Agora, vai lá e investe. Quando eu coloquei 75 mil em risco lá em 2020, meus amigos, eu pegava o método que eles ensinavam e eu executava, eu ia para cima, eu trabalhava de dia, de noite, fazia acontecer, porque tinha 75 mil reais em risco. Quando você investe pesado, você se dedica pesado, você aplica pesado, você faz pesado e o resultado vem. Então não é a falta de dinheiro, é a falta de atitude. E até hoje estava tudo bem, porque vocês não tinham clareza disso. E hoje, na aula Sniper, na nossa live Sniper de hoje, vocês já sabem que para conseguir fechar os seus clientes de consultoria, você precisa entender que existe uma barreira que impede você de conquistar esses clientes. E essa barreira, ela chama-se objeções. E as objeções são um diabinho que fica na cabeça do seu cliente de forma muito legítima, impedindo ele de tomar a decisão de contratar o seu serviço, de contratar a sua consultoria. E elas vão vir das características dele, das experiências dele. Elas vão aparecer na hora que eu chamo ele para reunião, elas vão aparecer na hora que ele vem para a reunião, durante a reunião de vendas, elas vão aparecer durante a execução desse serviço. Existem objeções ou diabinhos desses que são universais, existem específicos. Eu preciso entender qual é aquela objeção e eu vou executar esses 4 passos. Trazer clareza, empatia, plausibilidade e provas para ajudar a enfraquecer. Mas nada disso vai funcionar se eu não enfraquecer essa objeção em mim. Se eu não acreditar que o conhecimento vale e se eu não for capaz de tomar a decisão, mesmo sem ter dinheiro, mesmo sem ter condições, o professor Matheus sempre diz que quem tem mais resultado não é quem tem as melhores condições, é quem toma atitude. Então, se eu não tomo a atitude de valorizar o conhecimento, dificilmente eu vou ter o meu conhecimento valorizado. Porque transparece nos poros. É científico, não tem jeito. Tá? Meus queridos, essa foi a nossa live Sniper de hoje, a nossa aula semanal. Para quem não se inscreveu ainda lá no nosso grupo do WhatsApp, tá aqui o link, ó, vou colocar aí no chat para vocês, ó, tá aqui o link, vou colocar aí para vocês, ó,
Por que, professor, que eu preciso me inscrever essa aula aqui no YouTube? Porque a gente manda mensagem para você. A gente avisa, igual hoje, por exemplo, a nossa aula ia ser 8h20, 8h30, e a pedido de alguns de vocês, eu não sei se nem sei se as pessoas que pediram estão aqui, tá? Mas a pedido dos alunos que estavam participando de uma aula com o professor Matheus lá num curso de dispensa e inexigibilidade, a gente atendeu esse pedido e mudou para 9 horas. A gente comunicou isso aonde? A gente comunicou isso lá no grupo. Então, para você não ficar perdido, é importante que você esteja lá no grupo. Lá também a gente disponibiliza para vocês esse mapa mental, a gente disponibiliza os materiais que a gente utiliza ao longo das aulas. E, meus amigos, olha, tema da nossa Live Sniper da próxima quarta-feira, às 20h30, tá? O que não pode faltar no seu escritório de consultoria em licitações. Se faltar isso, esquece, tá? Se faltar isso, você não tem resultado, tá? O que não pode... Ah, professor, eu estou montando meu escritório de consultoria. Se você montar, você pode investir quanto você quiser. Você pode investir, fazer o escritório mais lindo do mundo. Mas se ele não tiver o que eu vou trazer para vocês na Live Sniper da próxima quarta-feira, ele vai dar errado, vai falir. Você vai ter um custo absurdo, você vai gastar uma montanha de dinheiro e não vai conseguir fechar contratos de consultoria. E não vai conseguir colocar dinheiro no seu bolso. Esse investimento não vai retornar. Então, se você quer ter certeza de que você tem o que é mais importante dentro do seu escritório de consultoria, você não vai perder a nossa Live Sniper da semana que vem, que eu vou estar conduzindo aqui junto com vocês. Ô, Jarliene, obrigado pelo feedback. Tô vendo aqui, ó, feedback da Jarliene. Obrigado pelo feedback, muito boa. Que bom que você gostou. Espero que aplique e tenha resultado, tá? Jéssica, perfeito. Obrigado, professor, mais uma vez por trazer essa clareza. Obrigado pelo seu feedback, pela gentileza, Jéssica. A Ima comentou que, ó, sou coach em business, quem precisar, estou disponível. Ah, Ima, que bacana, Ima, parabéns, tá? A Ima já tá vendendo, ó, na Live Sniper a gente não vende, tá? Mas vocês podem, tá? Meu combinado com vocês é que essa é uma live de conteúdo, mas a Ima já fez o chabu dela aqui, ó, parabéns. O Edson trouxe aqui, ó, excelente aula, parabéns. Que bom, Edson, que você gostou. Obrigado pelo feedback. A Emma também, perfeita aula. Perfeito não, a gente vai melhorar cada vez mais, tá? O objetivo da aula Sniper é trazer para vocês ferramentas para que vocês consigam fechar os seus contratos de consultoria, de assessoria e tenham mais resultado. Cláudia, obrigado pelo feedback, top foi a participação de vocês, tá? E a Rose também, excelente explanação, obrigado, Rose, pelo feedback de vocês. Meus queridos, foi um prazer, foi ótimo estar aqui com vocês mais essa noite. E se você não quer gastar uma baba de dinheiro à toa no seu escritório, porque você não sabe o elemento chave que vai fazer a diferença, eu te espero na Live Sniper da próxima quarta-feira. Um grande abraço, fique com Deus e ótima semana.